Está conosco nesta manhã o seminarista Marcos Ribeiro, serve na 2ª Igreja Batista em Porto Novo, não é isso? Aluno do Seminário Teológico Batista de São Gonçalo, que funciona ainda ali nas dependências da 1ª Igreja Batista em Alcântara, e ele será o mensageiro desta manhã. Então, convidamos o irmão a estar aqui conosco. Ele está acompanhado da sua esposa, esposa, que às vezes seminarista ou é noivo ou é namorado, né? Então já é esposa. Então sejam bem-vindos. Será um prazer ouvi-lo nesta manhã, que o Senhor assim possa acrescentar ao seu coração e aos nossos a oportunidade de mais uma vez ouvir a palavra dele, que é santa, perfeita, agradável, abundante, para nos fazer melhores, sempre. Amém? Do lado de lá. Trazer o pedestal, ok. Bom dia, irmãos. Está me ouvindo bem? Alô, amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Marcos Ribeiro, sou seminarista, como o irmão falou, sou da 2ª de Porto Novo, estou acompanhado ali com a minha esposa, Carla, fica em pé. Esposa. Nós somos recém-casados, irmãos. Eu estou igual esses irmãos que estão no boletim aí. A gente é recém-casado, a gente está casado só há 26 anos. Estamos na lua de mel ainda, né? Na lua de mel, estamos começando a vida, né? Eu sou seminarista, sou aluno do pastor Felipe, que é amigo do pastor Flávio, que fez o convite e chegou até a mim, né? E eu estou aqui com muita alegria de estar com os irmãos, conhecendo todos os irmãos. Trago um abraço da minha igreja, do meu pastor Ézio, quando eu transmitisse aos irmãos o abraço dele, o apreço do nosso pastor, e é muito contente de estar aqui com os irmãos nessa manhã. Eu não sei quanto tempo eu tenho. São 11 horas. A minha mensagem é rápida. Geralmente é 20, 25 minutos, eu estou terminando, porque nós estamos num novo tempo e a comunicação hoje é tudo rápido, a gente já não tem mais aquele período de fazer mensagem de 40, 50 minutos. Então, pretendo aí utilizar 25 no máximo, né, a gente está terminando, e em nome de Jesus. E enquanto eu estava aqui sentado, vendo o culto dos irmãos, a liturgia dos irmãos maravilhosa, tradicional. Sou batista desde pequeno, me converti, eu tinha 11 anos, já são lá mais de 40 anos na Igreja do Senhor, ouvindo esses mesmos hinos. E eu me lembrava ali daquelas 3 mulheres, um domingo de manhã como hoje, talvez chovendo naquele dia, e aquelas mulheres, elas saem de casa, elas vão para onde? Elas vão para o sepulcro. Elas vão lá encontrar um morto. Mas chegando no sepulcro, elas não encontram um morto. Elas encontram o quê? Um vivo. Uma pessoa viva, um Cristo vivo. E elas têm um relacionamento com Deus. Elas tocam Jesus, elas conversam com Jesus, elas se relacionam com Jesus. O que eu quero dizer nessa manhã, quando eu estava aqui vendo a liturgia dos irmãos, participando, orando, cantando, me emocionando até. Você saiu da sua casa, você deixou os seus afazeres, você veio encontrá-lo, toque nele, perceba-o, sinta-o, fale com ele, traga suas questões para ele, traga as suas tristezas, as suas alegrias, as suas dúvidas, os seus anseios, fale com ele. Sinta-o, traga aqui para o altar as suas questões e deixe-as aqui. Você deixou os seus afazeres, não perca a oportunidade de se relacionar com Ele, porque Ele está aqui. Aonde você veio? Estava me lembrando daquela mulher no poço, em que ela teve um contato com Jesus, Jesus dá-me de beber, e ali eles travaram um relacionamento. Trave um relacionamento com Ele. Não saia daqui, não deixe sem tocá-lo, sem senti-lo, sem falar com Ele, porque Ele está aqui nessa manhã. Não vá embora sem falar com Ele.
Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas e esquece do principal, que é tocá-lo, que é senti-lo. Não se prive do privilégio de falar com Ele, de senti-lo de verdade, de ter um relacionamento que mude a tua vida, que te faça como esse vaso que foi quebrado, que foi moldado e com um vaso novo. Porque nós precisamos ser moldados todos os dias. Todos os dias precisamos descer à casa do olheiro e sermos um vaso novo. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 20. O tema da mensagem é isso. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. Colossenses 1, de 13 a 20. Os irmãos acharam? Digo amém. Eu vou ler e vou pedir que os irmãos prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, Senhor Deus, eis a tua mensagem. Fala, Senhor, aos nossos corações. Esmaga-nos, Senhor. Quebra, Pai. Corta-nos, Senhor, para que sentamos, Senhor Deus, ser um vaso novo, Pai. Queremos sair daqui, Senhor Deus, repletos da tua palavra, da tua mensagem, porque entramos num lugar santo para tocar-te, para falar contigo, para sentir-te, para nos relacionarmos com Cristo, o plano perfeito de Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Deus, eu não vim aqui para falar em mente de ninguém, mas eu vim aqui para quebrar corações no nome de Jesus. Eu vim aqui para falar em corações, porque foi para isso que tu me chamou, Senhor, para falar a corações. Então, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, alcance corações desejosos de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o plano perfeito de Deus. Quando eu estou falando de plano, não estou falando de superfície. Eu estou falando de plano, projeto. E projeto é o quê? É um delineamento. São ações que a gente toma antes de levar a cabo aquilo que a gente quer. Deus tinha um plano. O homem, imagem e semelhança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação, um dia decidiu andar sozinho nos seus próprios caminhos. E ali, usando do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do seu desejo, o homem então decidiu pecar contra Deus. O homem que vivia numa comunhão plena com o Senhor. Ele decidiu então, de forma egoísta, de forma desobediente, utilizar-se da sua vontade, do seu livre-arbítrio, para quebrar aquela comunhão maravilhosa que nós tínhamos com Deus. Mas Deus tinha um plano. E esse plano é um plano perfeito, que era Jesus. Jesus era o plano perfeito para resgatar esse homem que se perdeu, para resgatar esse ser humano que decidiu ir embora. Interessante notar
que lá no Éden, Deus então, ele usa da justiça, ele usa da disciplina de Deus quando o homem cai. Mas essa disciplina de Deus não impede que Deus o quê? Se impõe a si mesmo a própria disciplina, porque Deus sai do Éden também. E Deus vai acompanhando o homem onde o homem vai. E Deus tinha um plano. E o plano era trazer Jesus. E o plano era fazer com que Cristo morresse pelo homem. E essa mensagem eu divido aí em 4 pedaços, 4 tópicos. A mancha, que é o pecado. A promessa, que é o Salvador. O testemunho de João Batista, ele veio, o Cordeiro de Deus. E o plano perfeito de Deus, a supremacia da cruz. Número 1, a mancha, o pecado. Abra sua Bíblia, Gênesis 3, 17 a 19. Livro de Gênesis, capítulo 3, de 17 a 19. A mancha, o pecado. Depois iremos ler também Romanos 8, de 20 a 23. Gênesis capítulo 3, do verso 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Eis aqui a consequência do pecado de Adão. Vá a tua Bíblia até a carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8, versículo 20 ao 23, lá no Novo Testamento. Romanos 8, verso 20 a 23. Nós estamos falando da mancha, o pecado, que afastou o homem da presença de Deus. Todos acharam? Diga amém. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também mesmo a criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O pecado desnudou o homem de tudo quanto era bom e valioso diante de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado trouxe consequências terríveis, porque o pecado ele interferiu na relação de homem com Deus, na relação de homem com homem e na relação de mim comigo mesmo. O pecado trouxe todas essas coisas com relação ao homem. Tudo aquilo que você vê hoje na nossa vida, na nossa cidade de São Gonçalo, que agora foi assassinado segunda-feira, um pastor, tudo isso é consequência do pecado. O pecado que destruiu aquilo de bom que Deus tinha feito, que era a comunhão plena de Deus com o homem. Mas Deus tinha um plano, trazer um resgatador, trazer aquele que resgatasse o homem. E o plano de Deus era Jesus, o que nos leva ao tópico número 2, a promessa. Deus faz uma promessa. E lá no Éden ela começa. Gênesis 3:15. Os irmãos conhecem essa passagem até de cabeça. A semente da mulher pisarás a cabeça da serpente. A semente da mulher. A semente da mulher era Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 22 e 24. Número 2, a promessa. Livro de Gálatas 2, 3, 22 e 24. Carta de Paulo aos Gálatas. A promessa de Deus em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, 22 a 24. É o item 2, a promessa, o Salvador.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. Deus em Cristo reconciliava o mundo, através da morte de Jesus. E cinco foram os meios utilizados por Deus para despertar essa consciência de Cristo. 5 foram os meios. Número 1, a lei. Como diz aqui a palavra, a lei serviu para despertar a consciência do pecado. Número 2, a profecia dos profetas, mostrar novos horizontes. Número 3, o cativeiro. Toda vez que o povo pecava, Deus executava o juízo, a disciplina de Deus. E o cativeiro mostrava para quê? Mostrar o juízo, a disciplina de Deus. Número 4, a sinagoga era usada para quê? Para mostrar que Deus não estava preso ao templo. Deus poderia ser adorado em qualquer lugar, como Jesus Cristo mesmo falou para aquela mulher lá no poço. Eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade, nem aqui, nem lá, nem acolá, mas em qualquer lugar. E número 5, o testemunho de João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele é o Filho de Deus. E isso já nos leva ao tópico número 3, que é o testemunho de João Batista. O testemunho de João o Batista, ele veio. Havia lá um homem tido como um louco, que batizava às margens do Jordão, que disse para todo mundo que quisesse ouvir: ele veio, eu ouvi, ele veio, e ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia em João 1, verso 29 a 34, Evangelho de João 1, 29 a 34, o testemunho de João Batista. É o item número 3 dessa mensagem. João 1, 29 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu ouvi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o que João diz: e eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu tenho testificado que esse é o Filho de Deus. A resposta de João é a pergunta de Isaac. Lembra do jovem Isaac? Pai, onde é que está o cordeiro? João Batista diz: eis o cordeiro. A resposta de João é a pergunta daqueles discípulos atônitos naquela pesca, naquele mar, naquela tempestade. Jesus acalma a tempestade e eles perguntam: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar a ele se... Mas quem é esse? João responde: este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a porta de entrada, ele é a saída. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz, ele é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. E João testifica: eu o vi, eu o vi. Eu trago essas coisas porque com o passar do tempo, com o passar da nossa vida espiritual, a gente começa a ser levado. E os nossos jovens, nossos adolescentes,
em suas faculdades às vezes humanas, direito, sociologia, começam a ter dúvidas sobre coisas que a palavra de Deus nos diz tão claramente. E coisas que a gente aceitava de maneira tão singela, coisas que a gente aceitava de maneira tão firme, e começa a ficar balançando na nossa mente. É Ele, é Jesus, e não há outro, e nunca houve, e nem haverá outro. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que havia de morrer por nós e morreu, mas a morte não o pôde sustentar, e ele levantou-se ao terceiro dia, e hoje está com glória e majestade à direita do Pai. É Ele, é Cristo, é Jesus. É o plano perfeito. Isso nos leva ao quarto e último tópico. O plano perfeito de Deus, a supremacia da cruz. Abra sua Bíblia em Colossenses. Irmão já abriu, só voltar lá no primeiro texto. Colossenses 1, é o verso 13 e 14. A supremacia da cruz. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aquilo que nos separava de Deus, aquilo que separava o homem de Deus, foi retirado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não há outro, e nem haverá outro. A cruz tornou Jesus Cristo único, porque nunca houve e nem haverá outro homem capaz de morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. A cruz colocou Jesus Cristo acima de qualquer outro. A supremacia da cruz fez com que Cristo fosse colocado acima. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E quando cantamos, quando fazemos qualquer coisa, é por Ele, é para Ele, é nele. É Ele que te sustenta, é Ele que nos sustenta, é Ele. É a presença dEle todos os dias. Fale com Ele, toque nele, converse com Ele, traga as suas ansiedades para Ele. Às vezes falamos nossos problemas para tanta gente, menos para Ele. Às vezes colocamos a nossa ansiedade nas mãos de tanta gente, menos para Ele. E como eu disse, os discípulos, ali no mar, aquela tempestade, preste bem atenção, a tempestade fez com que os discípulos tivessem uma outra compreensão. Quem é esse? Quem é esse? A tempestade que a gente passa, ela nos leva a um outro patamar na intimidade com Deus. Só quem passou pela tempestade pode dizer: quem é esse que conseguiu acalmar minha vida? Eu achava que estava tudo acabado, eu achava que agora era o fim. A tempestade leva você para um outro patamar. Querido, festa é maravilhoso, dias de festa são excelentes, mas nada nos ensina mais do que uma tempestade, do que uma dificuldade, do que uma dor, do que uma adversidade. E é aí que a gente tem um outro patamar da intimidade com Deus. Quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo entra no barco, Jesus Cristo entra na vida, Jesus Cristo toca na gente, e a gente fala: nossa, quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que viria e veio, e morreu por você, e morreu por mim. Está lá em cima, diante do Pai, mas está aqui também, presente. Ele dizia: estarei convosco todos os dias. E hoje Ele está aqui presente, com a gente, em comunhão. Que tudo seja feito para Ele, por Ele, nele, porque Ele merece todo o nosso louvor.
Jesus exerceu o ofício de profeta, representou Deus entre os homens, o profeta perfeito. Jesus exerceu a função de sacerdote, representou o homem diante de Deus, o sacerdote perfeito. Jesus é rei, o rei perfeito, o Filho de Deus, o plano perfeito. E para concluir, apesar de avisado do pecado levaria à morte, o homem usou de toda a sua condição de liberdade para voluntariamente pecar contra Deus. E para que essa morte não fosse eterna, Deus fez esse plano perfeito. Eu vou tomar corpo de homem, na pessoa do Filho, e vou morrer no teu lugar. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano de Deus. Quem pecou foi eu, quem pecou foi você. Mas o plano perfeito de Deus era Ele morrer na figura do Filho, no seu lugar, no meu lugar. E não há quem veja um plano como esse e não pense, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse se o pecado é meu? A injustiça é minha, mas quem morreu foi Ele. Esse era o plano de Deus. Você pecou, mas eu morro. Na imagem do Filho, na figura do Filho, eu morro pelo seu pecado. Os céus se calaram, a terra se calou, fez-se um imenso silêncio. E Deus, Jesus disse, amém. Pai, não tem outro jeito, que seja feita a tua vontade. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano perfeito. Esse era o plano perfeito de Deus, para te salvar, para me salvar. E não há uma pessoa que, entendendo esse plano perfeito de Deus, possa dizer. Quem vai dizer? Esse é nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo, Filho de Deus, que veio aqui na terra morrer por mim, morrer por você, para que você tivesse de novo aquela comunhão estreita com o Pai. Se você tem essa comunhão hoje, se você pode cantar, se você pode tocar, dá glória a Deus, porque Jesus Cristo que fez isso. Sem Ele, isso seria impossível. Eu sei que esse é um culto da manhã, eu sei que é uma igreja batista tradicional, e eu sou tradicional também, até o último cabelinho aqui, mas eu queria te desafiar, eu queria te pedir, se você crê que Cristo é o Filho de Deus, que morreu no seu lugar, eu queria te pedir, fica de pé. Você pode ficar de pé? Você pode dizer, eu creio no plano perfeito de Deus, eu creio no plano perfeito de Deus, eu sou resultado desse plano perfeito de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você, e depois de orar, eu agradeço aos irmãos, eu agradeço agora porque depois eu esqueço. Agradeço a coragem do diácono, a coragem do pastor Flávio, agradeço a coragem de me chamarem. Muito obrigado, e eu quero orar com os irmãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos a Jesus, o plano perfeito de Deus. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, Pai. O sermão é do pregador, mas a mensagem é de Deus, é tua. É tu que fala, Senhor Deus. O estudo foi meu. Eu estudei, mas é tu que fala. É tu, Senhor Deus, que fala nos corações. Eu nem sei, Senhor Deus, o que tu estás falando a cada coração aqui, mas eu tenho certeza. Tu estás falando, Pai, a cada coração que está aqui nessa manhã. Ó Deus, que saiamos daqui, Senhor Deus, com a certeza de que sentimos a tua presença e tocamos em ti e nos relacionamos contigo, Deus. Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua morte e ressurreição na cruz, que nos livrou do pecado e da morte. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso Senhor. E de pé, Pai, a tua igreja diz, eu creio em Cristo, o plano perfeito de Deus. Eu recebo com o meu Salvador o plano perfeito de Deus. Não importa se eu já o recebi há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje eu reafirmo, eu creio em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, irmãos. Muito obrigado.
A Igreja Batista de Neves que agradece, certamente, né? Nós é que temos a agradecer pela oportunidade de juntos, assim, compartilharmos da palavra, ouvirmos inclusive do testemunho do batizador, João Batista, que o mestre falou, é o maior de todos, nunca vi alguém igual, nascido de mulher, diz assim o testemunho de Jesus Cristo a respeito de João Batista. Então, é importante lembrarmos sempre daquele que anunciou, confirmou a profecia, né? Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leva então um abraço informal, né? Um abraço carinhoso ao pastor Ézio. Ok, um abraço ao pastor, à querida igreja, pela oportunidade de juntos, como irmãos em Cristo, compartilharmos da palavra do nosso Deus.